Olá, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar no universo dos microrreguladores mais importantes do nosso corpo, as vitaminas. Elas são absolutamente essenciais para a vida. Mas o que exatamente elas fazem? Vamos descobrir juntos. E, para começar, vamos voltar um pouco no tempo. Por séculos, uma doença super misteriosa assombrava os marinheiros em alto mar. Imagina a cena: cansaço extremo, gengiva sangrando, feridas que simplesmente não fechavam. Eles não faziam ideia, mas a resposta para tudo isso estava na falta de uma coisinha minúscula na dieta deles. Guarda essa história aí, porque ela vai fazer todo sentido daqui a pouco. Para a gente entender esse mistério e muitos outros, nosso roteiro hoje é bem simples. Primeiro, o que são vitaminas? Depois, a gente vai ver que elas se separam em dois grandes grupos. Aí vamos conhecer os detalhes de cada um deles e, no final, entender por que o equilíbrio é o grande segredo de tudo. Então, vamos lá, começando pelo mais básico. Antes de mais nada, o que exatamente define uma vitamina e qual é o papel dela no nosso corpo? Pense nas vitaminas como se fossem pequenos maestros de uma orquestra gigantesca que é o nosso corpo. Elas são compostos orgânicos que a gente precisa em quantidades mínimas, sabe? Mas que são fundamentais para tudo funcionar em harmonia. O ponto-chave é: com raras exceções, nosso corpo não consegue produzir essas vitaminas. Por isso, a gente precisa buscar na alimentação, porque são elas que dão o ok para que as reações químicas da vida aconteçam. E é aqui que a coisa começa a ficar bem interessante. Porque, olha só, nem toda vitamina se comporta do mesmo jeito dentro da gente. Elas se dividem em duas grandes famílias, e o que separa uma da outra é uma coisa super simples: se elas se dão bem com água ou com gordura. E aqui está a grande virada de chave. De um lado, a gente tem as hidrossolúveis. O nome já diz, solúveis em água. Como nosso corpo é basicamente água, o excesso delas vai embora facilmente na urina. Por isso, a gente precisa repor todo dia. Já do outro lado, temos as lipossolúveis, que se dissolvem em gordura. Essas o nosso corpo consegue guardar, estocar no tecido adiposo. Ou seja, a gente tem uma reservinha delas. Vamos focar primeiro nesse grupo que o corpo consegue guardar, as lipossolúveis. E olha, para nunca mais esquecer quais são, tem um truque muito, mas muito fácil. É só lembrar da palavra ADEC, 4 letrinhas para as 4 vitaminas desse grupo: A, D, E e K. Simples, né? Então aqui está o nosso grupo ADEC, com os nomes técnicos e as funções principais. Calma, parece muita coisa, mas não se preocupa. A gente vai passar rapidinho pelo papel de cada uma delas, começando pela vitamina A. A vitamina A, ou retinol. O nome já entrega o segredo, né? Retinol lembra retina. Ela é fundamental para a nossa visão, principalmente em lugares com pouca luz. A falta dela pode causar a famosa cegueira noturna. Depois vem a vitamina D, o calciferol. A lógica é a mesma: calci lembra cálcio. Ela é crucial para que nosso corpo consiga absorver o cálcio e fortalecer os ossos. É a famosa vitamina do sol, porque a nossa pele consegue produzir um pouco dela quando a gente toma sol. Agora, a vitamina E. Pensa nela como a grande protetora, a guarda-costas das nossas células. Ela funciona como um antioxidante poderoso, um verdadeiro escudo que defende o corpo contra o envelhecimento e outros danos. E para fechar o time EDEC, temos a vitamina K. O truque aqui é pensar em K de coagulação, com K mesmo, para não esquecer. A principal função dela é ajudar no processo de coagulação do sangue. Sem ela, um cortezinho qualquer poderia virar um problemão. Muito bem, já conhecemos o grupo que o nosso corpo estoca. Agora vamos para o outro time, as hidrossolúveis. Como a gente já viu, elas se dissolvem em água, o corpo não guarda, então precisamos delas na nossa dieta todos os dias. E nesse grupo, os protagonistas são dois: a famosíssima vitamina C e o chamado complexo B, que na verdade é uma família inteira com várias vitaminas B, cada uma com sua função. Vamos começar pela C. E aqui, a gente volta para a nossa história lá do começo. Lembra dos marinheiros? Pois é, a vitamina C é essencial para produzir colágeno, que é tipo a cola que mantém nossos tecidos, pele e gengivas firmes e saudáveis. A tal doença misteriosa era o escorbuto, causado justamente pela falta de vitamina C, que está nas frutas cítricas que eles não tinham nos navios. Mistério resolvido. Entrando no complexo B, temos a B1, a tiamina. Ela é uma peça-chave para transformar os carboidratos, o açúcar que a gente come, em energia. Por isso que a falta dela causa o beriberi, que é uma doença que dá uma fraqueza generalizada. Faz todo sentido, né? Sem ela, falta combustível para o corpo.
Agora, o B9, o ácido fólico, essa aqui é de uma importância assim gigantesca, especialmente para gestantes. Ela é fundamental para o fechamento do tubo neural do feto, que é a estrutura que vai virar o cérebro e a medula espinhal do bebê. É por isso que a suplementação é tão recomendada. E por último, a B12. Ela é uma das mais complexas, encontrada quase que só em alimentos de origem animal. Ela é vital para a saúde dos nossos neurônios e também para formar os glóbulos vermelhos do sangue. A falta dela causa um tipo bem sério de anemia, a chamada anemia perniciosa. Ok, então a gente viu que as vitaminas são incríveis. A conclusão lógica seria, quanto mais, melhor, certo? Não é bem por aí. Como em quase tudo na vida, o segredo está no equilíbrio. De um lado da balança, a gente tem a falta de vitaminas, a avitaminose. É ela que causa todas aquelas doenças que a gente viu, como o escorbuto e o raquitismo. É o que acontece quando o corpo não recebe nem o mínimo necessário para funcionar. Mas do outro lado tem o excesso, a hipervitaminose, que também pode ser tóxico. Isso é um risco maior com as vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K, porque, como a gente viu, elas se acumulam no corpo. Então, cuidado! E tudo isso nos leva à grande conclusão dessa análise. A chave não está na quantidade de comida, mas sim na variedade. Uma dieta rica, colorida, cheia de alimentos diferentes é a melhor garantia de que o corpo vai ter acesso a todas as vitaminas que precisa na dose certa. E fica aqui a reflexão final. Será que a nossa dieta do dia a dia é uma verdadeira sinfonia de nutrientes? Pensar na alimentação como uma orquestra, onde cada vitamina toca um instrumento essencial, pode ser o melhor caminho para uma saúde em total harmonia. Obrigado pela companhia nesta análise e até a próxima!